Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início aqui a mais uma Quarta com o Pai, onde nós separamos um momento na semana para refletir um pouco sobre as coisas de Deus, aquilo que Deus tem por pertinente para as nossas vidas, amém? E nessa noite a gente tem meditado em algumas palavras e queremos continuar a meditar nessas palavras que temos ministrado nestas noites, na verdade, de quarta-feira, como temos sido proposto, como tem sido proposto pelo Espírito Santo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos aí nessa fase de adaptação ainda. Algumas novidades aí foram lançadas sobre a mudança de comportamento que precisamos ter nos próximos meses, em relação a como nos comportar diante da quarentena até que a vacina saia. E a nossa igreja tem procurado fazer todos os trâmites. Queremos dizer que também estamos flexibilizando, certo, as idas aos cultos. Você que quiser já estar presencialmente, nós já voltamos presencialmente, tá? Lembrando que precisamos seguir todas as recomendações, máscara, higienização. Então, assim, essa palavra estamos alinhando, certo? Alinhando, veja bem, estamos alinhando já o que foi orientado pelos nossos governantes. Nós estamos passando já para a fase verde, certo? E também estamos aí avisando os irmãos que os cultos presenciais em relação a domingo à noite apenas estão já ativos, certo? Nós teremos novidades, certo? Nas próximas semanas, nos próximos meses, e uma delas foi o que eu disse domingo passado na nossa reunião, no nosso culto. Nós precisamos ter um culto administrativo e vamos precisar de quórum. Para que ele se realize, precisa de presença de irmãos para que haja a realização. Quero deixar bem claro que nós não estamos voltando com a flexibilização, abrindo para novos irmãos frequentarem o nosso culto presencial apenas com o intuito de ter a nossa assembleia. Que nós precisamos preparar, passar para os irmãos a questão das eleições. Na verdade, a gente não vai poder ter eleições esse ano da forma que nós tínhamos. Tem algumas recomendações, estamos conversando com o banco, com o cartório, para saber como que será o procedimento. Então a gente precisa que você esteja, provavelmente, isso não está certo, mas provavelmente no primeiro domingo de manhã nós estaremos provavelmente tendo uma assembleia na nossa igreja. Então fique atento, maiores informações, confirmação, não está confirmado ainda, confirmação será nos próximos domingos, ok? Deus abençoe tua vida. Quero trazer uma palavra de reflexão nessa noite para você. Espero que você seja muito abençoado e que Deus possa trazer aí para você uma palavra que vai de encontro não somente às suas necessidades. A gente fala muito de palavra vindo de encontro à nossa necessidade, mas também que venha de encontro à nossa espiritualidade, para que a gente possa crescer e ser aquilo que Deus quer que sejamos. Amém? Vamos lá? Como você deve ter percebido, nós estamos numa sequência de estudos e de ministrações, de devocionais, usando os textos de Salmos. Já, se eu não me engano, há uns 3 ou 4 quartas-feiras a gente já está trabalhando os Salmos, desde o Salmo 13, falamos do Salmo 17, do Salmo 19, e hoje, nessa noite, nós vamos estar ministrando, refletindo em um salmo também na sequência disso aí, que é o Salmo 20, um salmo davídico também, um salmo que foi cantado para o rei, especificamente para o rei, certo? No caso, o rei Davi, e este salmo foi ministrado, é a autoria dele, mas também foi ministrado para ele pelos seus músicos, pelos seus ministros, honrando. Lembrando aos irmãos, deixa eu deixar bem claro, até para que você não estranhe, até porque é um texto da palavra de Deus, nós estamos acostumados a que as nossas músicas hoje na igreja sejam voltadas totalmente para Deus, né? Quase que 100% das músicas, elas são direcionadas a Deus, fala-se de Deus, adora a Deus, reflete, traz reflexões sobre as obras de Deus, a mão de Deus, a atuação de Deus. Mas nos Salmos existem músicas, louvores e cânticos que eram voltados também para o rei. Eu sei que seria muito estranho hoje se a gente chegasse numa igreja e víssemos, por exemplo, uma música cantando e elogiando, por exemplo, um governador, elogiando, por exemplo,
um pastor, né? A gente ia achar estranho, a gente ia achar até que era uma idolatria, mas era um costume, tá? Isso estou falando para você não estranhar, certo? Porque Salmos tinha essa característica nas suas reuniões do templo, onde havia palavras, músicas de louvor e adoração a Deus, também havia músicas que elogiavam e exaltavam também o rei. No caso, aqui, texto do Salmo 20, o rei Davi. Mas, por ser um texto inspirado por Deus, o Salmo 20 traz algumas profecias que incluem a vinda do nosso Senhor Jesus. Na verdade, não seria de fato umas profecias explícitas. É profecia, a Bíblia é um texto profético, mas também traz revelação, iluminação acerca desse Messias. Nós que tivemos os nossos olhos, você que tem, se você tem teve um encontro com Jesus, se você se relaciona com esse Jesus, se você tem aí avança nessa intimidade, você vai perceber que quando você lê a Bíblia, principalmente quando você lê o Antigo Testamento, você percebe, você nota através do Espírito Santo que está em você a presença do Messias, de Jesus. Até porque, como nós sabemos, Jesus descende da linhagem de Davi. Então muitos dos textos de Davi, muitos dos cânticos de Davi são revelações messiânicas do Senhor. Depois, se você quiser ler, nós vamos, quem sabe, ministrar nas próximas reuniões do Salmo 22. O Salmo 22 é a crucificação todinha, é a revelação da cruz todinha. A maioria dos acontecimentos que tiveram na cruz estão no Salmo 22, mas isso aí a gente deixa para depois. Agora nós vamos ver aqui um cântico que foi oferecido para o rei Davi, mas que tem a presença, como eu disse, da revelação, da iluminação acerca do nosso Senhor Jesus, que alcança a gente. Lembrando que toda vez que você viu uma promessa no Antigo Testamento e até no Novo Testamento que é direcionada ao Senhor Jesus, você também que está em Cristo, que respira Cristo, que vive por Cristo, também é alvo dessas bênçãos que são atribuídas a Jesus. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele corrobora isso, ele autentica isso quando ele diz que nós somos herdeiros de Deus e também co-herdeiros de Cristo. Isto é, o que é uma herança? É um presente, algo que você recebe, que alguém conquistou, certo? Veja bem, olha só como é que funciona a questão da herança. Um pai, uma mãe, uma família constroem, certo, um bem material ou bens materiais, e quando eles estão chegando no final da sua morte, eles fazem um testamento e deixam de herança para os seus filhos o quê? Tudo aquilo que eles conquistaram. Então, olha só que coisa magnífica e profunda aqui. Aquilo que Deus tem e aquilo que Jesus recebeu do Pai, que ele conquistou na cruz, que ele conquistou através do ministério sacerdotal dele, do ministério profético dele, ele tem um testamento, e esse testamento, certo, diz nesse testamento espiritual que você, que eu, que nós, aqueles que estão, veja bem, aqueles que estão em Cristo, se tornaram filhos por adoção do Pai, nós recebemos essa herança de Cristo, essas bênçãos que ele tem. E olha só que interessante que isso não é? Nos traz conforto, nos traz refrigério nessa noite, não é mesmo? Saber que nós somos tão grandemente abençoados com uma herança. Imagina as riquezas que temos aí à nossa disposição. Mas esse não é o tema da noite. O tema da noite hoje é o Salmo 20. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, porque traz um português mais tranquilo e mais próximo da nossa realidade. Olha só o que diz o texto. Deixa eu só dizer uma coisa. Quando eu falo que é um português mais próximo, eu não estou desdenhando das Bíblias mais conservadoras, que usam aquele português mais rebuscado. Eu estou falando porque existe hoje no nosso país uma dificuldade com a leitura. Infelizmente, eu falo isso com muito pesar, nós somos um dos países que o nível de leitura das pessoas é muito baixo. Não é porque por falta de oportunidade, é que infelizmente foi criada a nossa cultura de que que não é estimulada a leitura. Essa aqui é a verdade. E a leitura ela é libertadora, ela vai transformando. Então, as Bíblias mais antigas, elas possuem um português muito erudito, um português muito não usado nos dias de hoje. Isso acaba atrapalhando muitas vezes a compreensão de muitas pessoas sobre alguns princípios. E eu procuro facilitar, trazendo com um português mais acessível, ok? Olha só o que diz o Salmo 20. Que o Senhor te responda. Veja bem, não se esqueça disso. Esse cântico está sendo cantado para o rei Davi. Então aqui
está sendo direcionado para o rei Davi o seguinte, é como se dissesse o seguinte: Davi, que o Senhor te responda no tempo da tua angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja, Davi. Agora, vamos fazer um negócio interessante, já que você e eu somos cordeiros? Coloca o seu nome aqui, olha só. Que o Senhor te responda no tempo da tua angústia, Pastor Roque, você que está aí na sua casa, certo? E o nome do Deus de Jacó te proteja. Que do santuário ele te envie, é para você, olha só, para Davi que está sendo cantado, te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Que ele, o Senhor, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite também os seus sacrifícios, os seus holocaustos. Que o Senhor conceda a você o desejo do teu coração e ele leve a feito todos os planos que você tem. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, isso está se referindo ao rei, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos, porque agora eu sei que o Senhor dá a vitória àquele que é o seu ungido. Dos seus santos céus o Senhor lhe responde, e com o poder salvador da sua mão direita, ou da sua destra, como pode estar na tua Bíblia. Versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, os que confiam em carros e cavalos, vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Vamos orar? Bendito Pai, nós te agradecemos e sabemos que essas palavras, como nós já refletimos aqui e aprendemos, ela foi direcionada ao rei Davi, mas como Davi, ó Deus, é a raiz, certo, que começou a vinda do Senhor Jesus. Jesus é a raiz de Davi, Jesus é o descendente de Davi, que através da descendência dele se tornou nosso Salvador. Esse Jesus recebe esta promessa e essa promessa acaba chegando a nós nessa noite. Eu te agradeço, obrigado, porque não somos merecedores dela, mas o Senhor nos fez através de Jesus. Te somos gratos. Amém. Olha só que boa notícia, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O rei aqui está sendo alvo de verdades, de profecias, de ensinamentos que fariam parte da sua vida. Assim como todo ser humano, o rei passa por angústia, e no caso de Davi, ele vivia em angústia porque ele vivia sempre em guerra com os inimigos do povo de Deus. E este rei, ele não era somente um rei que ficava no seu trono, no seu palácio, dando ordens. Davi era um rei guerreiro, ele ia para a luta, ele pegava na espada, metia a mão na massa, vamos dizer assim. E por causa disso, o Senhor, certo, estava com ele, e por ser Davi humano, ele tinha as suas angústias. O texto começa dizendo o seguinte: olha, que o Senhor te responda no tempo de angústia. Isso me ensina, já começa me ensinando que aquele que está recebendo as promessas do Senhor Jesus, que está como o rei estava, recebe diretamente esse auxílio, porque nós sabemos que hoje uma das coisas que mais tem acabado com as pessoas é a angústia. A angústia leva as pessoas a um desespero muito grande. Por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Ontem eu tive uma notícia que mais 2 queridos pastores tiraram a própria vida por causa de tamanha angústia. Eu não vou entrar no mérito da coisa agora, até porque não cabe, sobre questão de estadia final de quem tira a própria vida. Não é isso que eu quero trabalhar nessa noite, mas eu fico imaginando a angústia de uma pessoa que conhece a Deus e chega a este ponto, ao ponto de não ter mais valor na sua própria vida. Que angústia, não? O Senhor então está dizendo aqui que assim como Davi, eu e vocês passamos por angústia, certo? E nós, como alvos dessa palavra que é para Davi, para Jesus e para nós temos aí um consolo de que o Senhor, certo, responde na nossa angústia.
Os salmistas, os cantores aqui desse salmo estavam dizendo, olhando para Davi, falando assim: Davi, que o Senhor te responda na angústia. Coincidentemente, eu canto e toco, tenho músicas que canto, que gravei, que cantei. Então eu, como um cantor também do Senhor, como um salmista, eu quero dizer para você, olha, essa palavra é para você, eu quero trazer essa boa notícia para você, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Você está angustiado? Então, em nome de Jesus, eu clamo, eu oro agora em nome de Jesus, na presença dele, que você seja respondido na tua angústia. O texto vai continuar dizendo que o Deus de Jacó te proteja. Você está precisando de proteção? Aliás, todos nós, ainda mais nós que vivemos aqui em São Paulo, em que a violência atinge índices altíssimos. Nós precisamos de proteção, mas não somente de uma proteção contra a criminalidade, uma proteção mais ampla, uma proteção da nossa mente, por exemplo, para não sermos contaminados com coisas desse mundo. Domingo que vem eu vou falar um pouquinho sobre renovação da mente de Romanos 12, vamos refletir mais profundamente com isso, sermos protegidos de não nos tornar aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, mas nos tornar aquilo que Deus quer, para que façamos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, que Deus nos proteja, não somente nos dando segurança contra a criminalidade, mas nos proteja a nível de alma, a nossa mente, nos proteja do rancor, da decepção, da frustração. Quantos de nós estão com dificuldades, principalmente em dias tão difíceis como esse? Então eu quero trazer para você aí, em nome de Jesus, que o Deus de Jacó te proteja. O texto vai continuar ainda no versículo 2 dizendo o seguinte: para o rei e para mim e para você, que do santuário o Senhor te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Aqui eu vou gastar um pouquinho de tempo, porque pelo seguinte, do santuário. Isso aqui era a revelação do Antigo Testamento. Então quando eles liam, quando o rei ouviu que do santuário Deus te envie, eles entendiam que eram do templo do Senhor, certo? Que era ali daquele local de adoração. Nós sabemos, como diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos agora o quê? O templo, o santuário, a casa de Deus. Então, que Deus envie a ajuda do seu santuário, isso é, da tua igreja. E eu não estou falando daquele templo, certo? Onde nós nos reunimos como igreja, mas é da igreja. Por que eu falo igreja? Por que eu tenho convicção disso que eu estou falando? Porque o texto está dizendo aqui, olha, que que do santuário o Senhor te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Sião era uma cidade do Antigo Testamento que fazia menção ao advento, certo? Porque de Sião sairia a salvação. Então Sião é uma cidade símbolo que traria luz, certo? Que seria um luminar, e hoje esse luminar ele é a igreja. Talvez você olhe para os testemunhos, para as coisas, essa situação do Brasil e vê aí pessoas que são da igreja dando mau testemunho. Deixa eu dizer algo para você, cuidado para você não medir Jesus, cometer esse pecado através das coisas ruins da igreja, porque está muito potencializado. Deixa eu te dizer uma coisa que você pode até achar estranho, mas a maioria das pessoas que estão na igreja, elas têm boas intenções e elas são cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas, certo, que estão lá. Infelizmente, se dá muito mais ibope, muito mais ênfase às coisas ruins. Isso é do ser humano. O ser humano ele potencializa demais o que é ruim. Mas saiba, existem esses pastores ladrões? Existem, mas existem muitos que estão agora piedosos, trabalhando, orando, acordando de madrugada para orar pelas suas ovelhas, buscando atender às necessidades que a igreja tem. Muitos. Existem muitos missionários que dão mau testemunho? Existem, mas existem muitos que estão fazendo a obra do Senhor nesse momento. Então cuidado, tá bom? Para você não medir a espiritualidade de Jesus, certo? A partir do erro. Mas vamos lá, dos erros das pessoas. Então o Senhor envia deste lugar, desse santuário, de Sião, ajuda para você. E são as pessoas, somos nós nos ajudando, são a igreja, certo? Ajudando a igreja, ajudando uns aos outros. O texto vai continuar ainda dizendo o seguinte, que o Senhor se lembre das tuas ofertas, isso é daquilo que você fez, que você ofertou. Não estou falando de dinheiro, tá? Cuidado com isso.
Não estou falando de ofertas financeiras, mas que o Senhor se lembre das ofertas da sua doação. Quando você ofertou tempo, quando você ofertou oração, quando você ofertou ajuda às pessoas, que o Senhor se lembre disso e Ele possa te abençoar em nome de Jesus. O versículo 4 vai dizer o seguinte: que o Senhor conceda ao rei o desejo do teu coração e leve para frente os seus planos. É isso que eu peço também para você, que o Senhor conceda o desejo do teu coração, principalmente com toda certeza se esse desejo do teu coração é algo sublime, algo que glorifica o nome do Senhor, para que você tenha os seus planos realizados. É isso que eu peço pelo Senhor. Vamos continuar aqui. E aí então, por causa disso aí, nós vamos saudar a vitória do rei, nós vamos pular de alegria, vamos ficar felizes. Aqui uma promessa soterológica, isso é, nós vamos ter isso. Mesmo que possamos experimentar vitórias aqui na terra, mesmo que possamos ter vida plena aqui na terra, haverá uma plenitude, haverá uma festa muito maior ainda quando nós estivermos com o Senhor. E é isso que nós precisamos nos apegar, nessa esperança. Porque por mais que a alegria exista aqui na terra e ela vai chegar na tua casa em nome de Jesus, a alegria maior é da presença eterna do Senhor. Ele fala de erguer bandeiras ainda no versículo 5, em nome do nosso Deus, e que o Senhor também, ele conclui no versículo 5, atenda todos os teus pedidos, aquilo que está no coração. E ele vai concluir nos 3 últimos versículos, 4 últimos, dizendo o seguinte: agora eu sei que o Senhor dá a vitória ao seu ungido. O ungido que era Davi, o rei que foi ungido. E Jesus, você sabe disso, a gente já ensinou isso várias vezes na igreja, de que Messias, Jesus Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Cristo significa Messias em grego, Messias significa ungido em hebraico. Então o Messias, o ungido de Deus, que é Jesus, no caso Davi também, que foi ungido, lembra que ele foi ungido pelo profeta Samuel? Lá, filho de Jessé, foi ungido para ser rei. Então Deus concede a vitória ao seu ungido. E em Cristo, aleluia, a igreja, nós, eu, você, que estamos em Cristo, somos ungidos do Senhor. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você é ungido do Senhor. Recebe não, porque isso não é uma palavra mágica, isso foi dado para aqueles que estão em Cristo. Você já é ungido, uma ungida do Senhor se você está em Cristo. Agora só tome cuidado para isso seja uma coisa entre você e Deus, se você está em Cristo. Então você que é ungido do Senhor, olha só, dos santos céus o Senhor te responde com poder de salvação, com poder salvador da sua destra. Aqui mais uma revelação messiânica, a destra de Deus, com o poder da sua direita. Jesus está sentado à destra, à direita de Deus Pai. É Jesus que é o seu Salvador, é Jesus que é enviado, como diz o texto aqui, para te salvar. E ele, olha só que revelação, estava velado lá no Antigo Testamento, e agora nós vivemos, agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, e que dos seus santos céus vai responder com o poder salvador da sua destra. Ele vai te responder com Jesus. Quando você clama, quando você busca o Senhor, sabe qual é a resposta de Deus para você? Jesus. E sabe qual é a resposta de Jesus para você? O Espírito Santo. Deus seja louvado, a Trindade seja louvado. Versículo 7, alguns vão confiar em carros, outros vão confiar em cavalos, mas se você permanecer em Cristo, nós vamos confiar em quê? Nós vamos confiar no nome do nosso Deus, porque aqueles que confiam em carro, em cavalos, caem, mas nós permanecemos firme. Versículo 9, e o Senhor concede vitória ao rei, responde-nos como clamamos. Para concluir, eu quero te fazer alguns questionamentos, quero te perguntar alguma coisa. Você tem confiado em carros e cavalos? Seja franco. Sabe por que eu estou sendo enfático nisso? Porque declarar que nós confiamos em Deus mais do que em carros e cavalos é fácil. Todo mundo vai dizer isso, mas na prática a gente muitas vezes é traído e se pega confiando em outras coisas. Aqui está falando de carros e cavalos, porque eram os que traziam poder para aquela época. Mas sabe o que é confiar em carros e cavalos no dia de hoje? Confiar na sua força, confiar no seu trabalho, confiar na sua conta bancária, confiar no emprego que você tem, confiar nas prerrogativas, nos talentos que você tem, confiar em coisas transitórias, confiar em coisas que não são Deus na tua vida. É aí que está o problema. Muitas vezes a gente diz que confia em Deus, que não confia no nosso salário, que não confia no patrão, que não confia nesse mundo. Mas quando aperta, quando o salário não chega, quando tem o desemprego, cadê a nossa confiança? Nós não estamos no Senhor?
Não estou dizendo que você não precisa ficar preocupado, que nós não ficamos preocupados. Isso é um sentimento, são sentimentos humanos que existem e que são normais. Mas nós deixamos isso nos guiar? Fica nessa noite essa reflexão para você. Que o Senhor te abençoe e que você receba. Quero te fazer um estímulo. Depois que nós orarmos aqui, se acabarmos a nossa transmissão aqui, quero te aconselhar a ir para o seu quarto ou ir para um lugar isolado e leia o Salmo 20. Só que dessa vez você vai colocar o teu nome, dizendo assim: Pastor Roque, que o Senhor te responda no tempo da tua angústia. E aí você cita o seu nome, porque o Senhor, a boca do Senhor, a palavra de Deus é essa. O Senhor vai falar com você e você vai receber essas promessas em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, eu quero pedir agora que o meu irmão vai ler essa palavra e ele vai se incluir porque o Senhor permite isso, que ele compreenda, abra ali os olhos, abra os meus olhos, abra os nossos olhos para que possamos ver, nos ver dentro dessa promessa, como Davi foi visto e foi colocado aqui. Essa promessa nos alcança, nós te louvamos pelo poder imenso que milhares de anos atrás foi escrito e ela chegou até nós. Obrigado, louvado seja o teu nome. Abençoa meu irmão, minha irmã que está em angústia, precisa de resposta. Sê com ela nessa noite de quarta-feira e abençoa ao longo da semana. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito, o poder e a autoridade do nome de Jesus esteja sobre a tua casa, a tua vida, os teus planos, os teus projetos, até que Ele venha. Amém? Paz!